Estrategista-chefe do Voiter, professor do INSPER. Grande Dumas, muito prazer mais uma vez tê-lo aqui com a gente esta semana. Mais uma vez, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, hoje é um dia bastante cheio, né? Japão, Europa, tem bastante coisa acontecendo aí. Muita coisa, né? Nesse dia aí, queria trazer, né? Todo mundo estava aguardando ali a taxa de juros da Europa, como você bem falou, né? Primeira elevação em 11 anos, investidores monitorando também o movimento lá do Banco do Japão. Por lá não houve aumento, juros ficaram próximos ali do zero, mesmo com esse cenário de inflação também lá no Japão. Entenderam sua avaliação aí sobre a postura, né, do banco lá do Japão, do Banco Central do Japão, do BOJ, também os reflexos que você vê na desvalorização da moeda local. Veja, o que está acontecendo no Japão é um problema que está sendo trazido desde 1989, quando estourou a bolsa Hansei. Ou seja, vai lá para trás ainda do Acordo de Plaza de 1985 com Ronald Reagan e junto com o G5, que eles combinaram, depois da política de Paul Volcker de subir a taxa de juros, houve o Acordo de Plaza, onde o Ronald Reagan pediu para que os países do G5 fizesse uma intervenção coordenada no mercado de câmbio para deixar de apreciar o dólar e começar a depreciar o dólar e apreciar outras moedas. Pois bem, houve essa intervenção coordenada nos mercados cambiais e o Japanese Yen apreciou. Como o Japanese Yen apreciou, o Banco do Japão, para tentar fazer offset, essa queda nas exportações e queda na competitividade, jogou a taxa de juros lá embaixo. Ao jogar a taxa de juros lá embaixo, você ficou com uma taxa de juros de 1,5 alguma coisa. Naquela época, a taxa de juros de 1,5 era uma taxa de juros real negativa. E quando você tem taxa real de juros real negativa, você acaba suscitando bolha de ativos. Foi aí que suscitou a bolha de ativos, tanto no Nikkei quanto em real estate, em ativos imobiliários. Acontece que, em determinado momento, o Banco do Japão sobe a taxa de juros, essa bolha estoura. Só que, ao estourar a bolha, o que aconteceu? O país entrou num processo de recessão e deflação. Aí você fala, muita gente fala, eu respeito, mas eu discordo um pouco. Mas isso é por causa de problemas culturais. Veja, não é cultural. O que forma a cabeça da pessoa é a política pública. Se você tem uma política pública onde você está vendo que tem deflação, que eu estou falando do caso do Japão, já na década de 90 e um bom pedaço da década de 2000, 2010, você com a deflação, não é questão que japonês é mais inteligente ou menos inteligente. Ele é tão inteligente como qualquer outra pessoa. Ele posterga o consumo. Ele posterga o consumo, o preço cai mais ainda. O preço cai mais ainda, o japonês posterga o consumo mais ainda. Esse é o processo recessivo deflacionista. Como você posterga o consumo, você não vende. Você não vende, você para de investir. A empresa para de investir. Então, a despeito dos enormes quantitative easing, afrouxamentos monetários e jogando a taxa de juros lá embaixo, o Japão ficou surfando essa onda tenebrosa aí de recessão e deflação até agora há pouco. Chegou momentos que subia a inflação, mas caía numa deflação. E para compensar esse momento recessivo, o Japão fez uma política fiscal expansionista estrondosa, chegando a uma dívida PIB de mais de 250% do PIB. Então, por identidade contábil, é impressionante que você fala, mas as contas externas do Japão é superavitária. Veja, conta externa nada mais é do que o resultado de poupança e investimento. O Japão poupa muito porque tinha deflação. Portanto, a poupança privada subiu, o investimento das empresas caiu e não conseguiu ser compensado por um maior gasto fiscal. Gerou um superávit nas contas externas. Então, desde 1997, quando o ministro das Finanças era o Hashimoto, ele queria aumentar a taxa, os impostos de consumo de 3% para 5%. Só que era o momento que o Japão estava decolando. 1998, logo pós a crise da Ásia. Só que aumentar a taxa de imposto sobre consumo de 3% para 5%, percebeu que no final das contas isso só aumentou o déficit fiscal, porque o PIB recuou, o consumo recuou mais ainda. Então a economia japonesa, em relação a
inflação, deflação, crescimento, ela está um pouco frágil. Então, por isso que o Japão, tendo uma inflação de 2,3%, que é já o core, pensou, veja, eu estou ao redor de 2%. Se eu aumentar a taxa de juros, eu vou parar, ou melhor, abortar a decolagem da minha economia. Mas a inflação não está rodando a 8,6%. Então, na minha opinião, óbvio, quem tem mais dados sobre a economia japonesa é o Banco do Japão. Até anotei aqui o governador, o Haruhiko Kuroda, ele que decide, mas eu acho que foi uma decisão meritória manter a taxa de juros ainda negativa em termos de quantitative easing. É um dos poucos países que ainda tem uma inflação, de certa maneira, controlada ao redor de 2% e que flertou com deflação e recessão por muito tempo. E o pessoal fala, mas inflação é terrível. Sim, mas deflação às vezes pode ser pior. Porque uma deflação, é que brasileiro, a gente é difícil falar em deflação, né? Mas deflação faz você postergar o consumo. Você joga a taxa de juros negativa, eu não consigo obrigar. A minha política monetária perde o efeito. Então tem o risco de eu entrar em dois problemas. Um, liquidity trap, que não é o caso do Japão. Qual era o caso? Por exemplo, liquidity trap, eu dou dinheiro, eu faço o meu quantitative easing, eu injeto dinheiro na economia, principalmente dou dinheiro para os bancos, só que no caso do Japão, os bancos tinham interesse de emprestar. Estou falando isso da década de 90, 2000, 2010, até final de 2016, 17 e 18. Os bancos tinham interesse em emprestar, mas as empresas, como não tinham consumo fortificado, elas postergavam o investimento e queriam limpar os balanços dela. Por quê? Porque uma deflação fazia com que o custo da dívida que ela estava carregando era muito alto. Então, ao invés de tomar novas dívidas, as empresas pré-pagavam a dívida. Então, o Japão estava, como Johnny Hu escreveu um livro, falando o seguinte, o Japão está numa recessão de balanço, num balance sheet recession que dura mais de 20, 30 anos. Então, não é o momento, pelo menos agora, depois de, eventualmente, você crescer alguma coisa e estar com uma inflação. Nós não estamos falando dos Estados Unidos, nós não estamos falando da zona do euro, que é a inflação de 9,1%, 8,6%, para os Estados Unidos 9,1%, para a zona do euro 8,6%. Estamos falando de uma inflação de 2,3%. Então não é momento ainda, dado que você passou 30 anos nesse balance sheet recession. Então eu apoio, eu acho que foi meritória essa decisão do Banco do Japão de não subir a taxa de juros. Em relação à zona do euro, Paula, lógico que quem pode dizer, etc., mas já subiu 50 basis points, pode ser, ninguém está dizendo que não deveria subir. Veja, a zona do euro, você está com uma inflação de 8,6%. Mas aqui, na minha humilde inteligência, se é que a gente pode falar que existe alguma, depois de tantos anos, com essa cabecinha branca aqui, você tinha 3 problemas. Você tem 3 problemas que ainda vão ser endereçados no meio tempo. Então, talvez 0,25 fosse mais apropriado. Bom, as suas 50 basis points, isso está dado, já aconteceu. Só que a zona do euro é diferente dos Estados Unidos. Nós estamos falando de vários países diferentes, que suscetíveis a choques assimétricos e tenham vários problemas. Primeiro problema, o problema da inflação na zona do euro é muito mais um choque de oferta do que um choque de demanda e choque de oferta, como ocorre nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão queimando o pneu. Se você perceber, você vai ver que a abertura de novos empregos excedeu o número de desempregados em mais de 5 milhões, ou seja, está abrindo empregos e o número de desempregados é menor do que a abertura de novos empregos. E o salário do trabalhador norte-americano está subindo muito mais rapidamente do que o salário do europeu. Então você vê que você tem um fogo a mais, que é uma inflação de demanda e uma inflação de oferta. Então eu não acho, primeiro ponto, que a taxa de juros da Europa vai chegar próxima à taxa de juros final dos Estados Unidos. Talvez a taxa de juros da zona do euro chegue a 1,75 no final da brincadeira. Esse é um problema. Primeiro, estamos falando de países diferentes. Segundo problema, energético, gás. Até onde vai Putin?
Até onde vai a Alemanha? Até onde vai o Nord Stream? Será que Putin vai continuar fornecendo 60% da energia necessária? Porque se Putin fechar as torneiras, é óbvio que ele acaba sendo prejudicado, mas ele prejudica muito mais a Europa, porque já se estima que se você não tiver o gás europeu, o PIB da Alemanha cai 5%. Então você tem um ponto do gás aí, da guerra da Ucrânia, Letônia, Lituânia e Estônia, que comprou 80%, Itália 40% do gás, Putin resolve dar um squeeze no fornecimento de gás, você joga numa recessão profunda. Bom, mas a gente tem que puxar a taxa de juros. Sim, puxa a taxa de juros. Você tem terceiro problema. Mário Draghi, primeiro-ministro da Itália, acabou de renunciar. Ele não conseguiu o voto de confiança do Matteo Salvini, da Liga, do Silvio Berlusconi, da Força Itália, e de Giuseppe Conte, do Five Star Movement. Então, ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro. Ao renunciar ao cargo de primeiro-ministro, mesmo que você possa dizer que você está com um imbróglio político aí, você está com um imbróglio de dívida pública, porque a dívida pública na Itália já bateu 150% e a projeção é que chega a 160% do PIB em 2022. Por isso que o yield dos bonds italianos, esse agora que eu acabei de pegar, já está de 10 anos 3,63%. E a diferença de um bond italiano para um bond alemão está de 2,20%. Mas a Christine Lagarde já falou também que vai fazer o que ela chama Transmission Protected Mechanism, mecanismo de proteção de transmissão. Ou seja, o segmento de bond europeu está fragmentado. Você tem bonds, yields diferentes. E agora, daqui a pouco, a Christine Lagarde vai explicar como é que ela vai fazer essa intervenção. A intervenção a gente sabe como ela vai fazer. Para diminuir o yield de um bond, ela vai comprar esse bond, o PU sobe e o yield cai. Só que ela deixou uma frase que até agora ela não explicou. Quando estiver muito diferente dos fundamentos macroeconômicos. Ora, o que ela quer dizer fundamento macroeconômico? Porque quanto maior a dívida PIB, maior o risco fiscal. Principalmente que o Mário Draghi queria implementar as reformas e o parlamento foi contra. Então, poderia ser natural que esses bonds e esses yields desses bonds fossem maiores. Quem não está gostando da ideia, que nem nós falamos no nosso último encontro, é justamente a Alemanha e a Holanda. Fala, pera um pouquinho, então cada vez que você gasta demais, isso é importante, cada vez que você gasta demais e o yield do bond aumenta, a Christine Lagarde vai entrar comprando. Ou seja, então, no final das contas, nós vamos ter um federalismo fiscal à força. De novo, whatever it takes. Nós vamos colocar o yield de um bond italiano próximo do yield de um bond de Netherlands e da Alemanha. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque aí você está permitindo a gastança. Uma cara tem uma dívida pública de 60%, 80%. O yield dele é de 1,5%. O outro tem uma dívida pública de 140%. O yield dele é 3,63. A Christine Lagarde vai lá, compra, joga o yield a 1,5. Ou seja, então o custo de carregamento da dívida para quem tem uma dívida pública, estou chutando aqui, né? De 70% vai ser o mesmo custo de carregamento de uma dívida pública da Itália, que tem uma dívida PIB de 140%, 150%. Então ela precisa explicar o que significa o yield concomitante com os fundamentos macroeconômicos. Isso que está faltando. Agora, que a taxa de juros precisa subir, é óbvio que precisa subir. Na minha opinião, seria mais prudente subir 0,25 agora, ver o que acontece com a energia e na próxima reunião já dar pancada de meio. Ela resolveu já dar uma pancada de meio agora e pagar para ver que não teremos uma crise energética por causa de Putin, nem uma crise alimentar que pode piorar a recessão. E também a gente sabe que, a despeito de você subir a taxa de juros, mas aí em condições normais de temperatura e pressão, né? Que nem falando dos Estados Unidos. Estados Unidos, nós já estamos comprando 75 basis points de subida na próxima reunião do FONC, que é piso. 1% acho um pouco demais. Tudo que você não sabe que você vai fazer, você faz devagar.
Então, 75 basis points, isso daí já é piso batendo de 4, eventualmente lá na frente, 4,25%. Bem maior do que, na minha opinião, deveria chegar a taxa de juros da zona do euro de 1,75. Mas existe essa idiosincrasia, essa diferença entre a zona do euro e dos Estados Unidos, que a Christine Lagarde resolveu pagar para ver e aumentando 50 basis points. Vai trazer uma queda na atividade econômica? Vai trazer a inflação? Veja, se nós estivermos falando de um país normal, não numa zona fragmentada de vários países, que agora entrou a Croácia, você pode ter 1, 2 ou 3 trimestres de recessão e depois jogar a inflação para baixo. Porque uma inflação alta, ela pode se perpetuar via expectativas inflacionárias e não é o caso da Europa nem dos Estados Unidos, mas é o caso do Brasil, ter muitos bens administrados, ou seja, ainda com a febre da indexação. Mas a Europa é um bicho diferente que está sendo impactada pelo problema do gás, que está sendo impactada pelo problema político do Mário Draghi e que está sendo também impactada com a recessão e que ela está com um choque de oferta. Mas é óbvio que subir a taxa de juros, mesmo, isso já falamos aqui, muitos economistas falam, olha, choque de oferta não se responde com aumento de juros. Está errado. Os juros têm que subir mesmo com choque de oferta, a não ser que seja temporário. Já vimos que não é temporário. Poxa, mas se eu subir a taxa de juros, eu vou controlar o preço do gás? Não, você não vai controlar o preço do gás, mas você vai controlar a capacidade de quem adquiriu o gás de repassar esse aumento para toda a cadeia produtiva e não bater no IPCA cheio. É esse o objetivo de subir a taxa de juros num choque de oferta. No final das contas, capítulo 1 de macroeconomia. Preço nada mais é do que a combinação de demanda e oferta. Demanda para baixo, oferta para cima. Se eu recuo a demanda, você não vai conseguir vender a um preço mais alto. Então você perde margem. Você perde margem, eu controlo a inflação, que é justamente isso que eu quero. Ah, mas é um peso de uma menor atividade econômica. Sim, existe um trade-off de curto prazo. A neutralidade da moeda, já está aprovada, é no longo prazo. Apesar de George Akerlof e Robert Shiller dizerem que não existe neutralidade da moeda no longo prazo. Mas eu sou mais adepto de que existe uma neutralidade da moeda, da taxa de juros, no longo prazo. No curto prazo existe, de fato, o trade-off que a Europa vai ter que endereçar e enfrentar, e os Estados Unidos também, Paula. Dumas, o Alex André está aqui comigo também, nosso grande Alex André, economista, quer fazer pergunta para você. Fica à vontade, Alex. Bom dia, mestre Dumas. Muito bacana a sua fala, sempre é uma aula aqui para todos que nos assistem, né, aqui na BMC. Você estava falando em relação você trouxe muito bem essa questão do gás, que realmente nenhuma economia consegue controlar, né, essa variável das commodities, né? Mas eu queria fazer só uma provocação, inclusive diversas consultorias, a Eurasa acabou de dizer aqui, ó, a chance da Rússia manter o corte no fornecimento de gás está em 60%. Tem essas probabilidades, né, que o mercado coloca na tela aqui. Mas eu queria só deixar uma provocação, o seguinte, Dumas, como que fica essa relação justamente se a Rússia justificar aí esse corte do Nord Stream? Como que serão as relações diplomáticas, o impacto, não só econômico, a gente sabe muito bem, você também citou um pouquinho, mas como que será o impacto geopolítico em relação a colocar a Europa na parede? Porque o que parece, principalmente na mídia lá de fora, né, dizem que quem está perdendo é a Rússia. Mas no final do dia a gente começa a ver que a Europa também está perdendo muito com esse jogo. E parece que ela está cada vez mais tendendo a se flexibilizar nesse sentido. Qual que é a sua visão, Dumas? Veja, aquilo que a gente sempre falou no começo da guerra. Quanto mais a gente bate na Rússia, a Rússia apanha. Mas está doendo cada vez mais as nossas mãos. A gente bate, ela fala, tá bom, você quer bater, eu vou dar um squeeze na produção de gás. Agora, o que pode acontecer geopoliticamente? Eu acho que geopoliticamente não tem muito o que acontecer. Você já vê que começam a paquerar o Irã, começa a paquerar a Arábia Saudita, principalmente Biden, e vamos ver se a gente consegue encher os gasodutos para o inverno que se aproxima. Já está com uma capacidade de 80%.
E agora até o Macron falou, olha, se realmente nós tivermos uma coisa draconiana por parte de Putin, nós vamos ter que ter racionamento. E racionamento tem vários níveis. O que é racionamento? É racionamento de energia elétrica para o consumidor de residencial ou já é racionamento para as indústrias? Racionamento para as indústrias aí seria um PIB bem menor, uma recessão bem maior. É por isso que, na minha opinião, seria interessante você cortar 0,25 para esperar pelo menos 1-2 meses depois da manutenção do Nord Stream 1, para saber como Putin vai se comportar. E depois subir 0,5%. Porque fica muito mal você subir 0,5% e, de repente, ele dá um squeeze na produção, no escoamento do gás, a Lagarde vai ter que voltar e diminuir a taxa de juros de novo. Eu acho que isso não vai acontecer, mas, veja, você tem uma incógnita pesada aí. E esse negócio de probabilidade, você está falando da probabilidade do que pensa o Putin. Como é que a gente vai saber o que ele quer fazer com essas sanções? Principalmente agora que ele já está dominando a reunião de Donbass, que é Luhansk e Donetsk. Como é que o mundo vai responder uma provável... Os Estados Unidos já falou, olha, ele já está dominando Luhansk e Donetsk, que é a região de Donbass, lá no nordeste da Ucrânia. Como é que o mundo vai responder? Com mais sanções? Ou vamos continuar comprando diesel aqui no Brasil e a Europa continuando comprando gás? Porque, olha, a gente bate. Mas, no final das contas, parece que cada um tem o seu problema e eu preciso de gás. Eu fiquei dependente do gás natural da Europa. Eu queria fazer alguma coisa endereçando as mudanças climáticas. Não deu tempo. Eu parei as minhas usinas nucleares e termoelétricas a carvão. Não dá tempo de ligar para o próximo inverno. Tanto é que agora tem o calor, eu preciso ligar meu ar-condicionado. Então, já estou sofrendo essas sanções aí, ou seja, a minha mão já está doendo. Eu acho que, geopoliticamente, você está num momento onde, aparentemente, a Rússia está dominando a região de Donbass. Como que o Ocidente vai lidar com isso? Aumentando a sanção do tipo, não quero o seu gás, apesar de eu me enforcar, dar um tiro no meu pé, ou não, já sabemos, e começa a capitular. Por isso, de novo, eu insisto, que subir 0,5 com essa bruta incerteza geopolítica de guerra, não é questão de você ter relatório. Que relatório? Relatório que Putin quer dominar a Ucrânia, isso a gente já sabe. O último relatório que saiu dos Estados Unidos é que ele já está dominando. Como que o Ocidente vai responder? Como é que a gente vai responder os países da OTAN? Obviamente, a gente sabe que a Ucrânia não é da OTAN, mas os países da OTAN vão continuar ajudando a Ucrânia, não vão continuar ajudando, vão continuar atendendo aos apelos do Volodymyr Zelensky de estressar a sanção, ou olha, essa guerra está demorando demais e eu preciso de gás. Então a Christine Lagarde teve esse problema aí. Hangar de Lagarde, que é o que saiu na Economist. Agora você está com esse pepino na mão, que é muito mais problemático do que o pepino do Jeremy Powell, que está trabalhando numa área monetária ótima, com vários estados, mas que uma única política monetária serve para todo mundo e você não tem esse hecatombe político que está acontecendo na Itália e muito menos uma guerra na tua vizinhança. Dumas, já que a gente entrou nessa questão mais geopolítica, inclusive mais cedo, eu trouxe aqui uma informação que o próprio Vladimir Putin, ele disse aí que o Ocidente não pode oferecer ao mundo seu modelo de futuro e que uma nova ordem mundial mais justa está sendo criada. Ele fala que essa nova ordem mundial, né, segundo ele, está chegando para substituir um mundo unipolar e que, por sua natureza, está retardando o desenvolvimento da civilização. Ele ainda alegou que as elites do mundo ocidental estão aí atualmente em pânico por outros centros de desenvolvimento global apresentarem uma visão de futuro. O Putin destacou que somente os estados verdadeiramente soberanos vão garantir uma dinâmica de alto crescimento. Qual que é a sua leitura dessa fala de Vladimir Putin? O que a gente pode interpretar quando ele diz aí de uma nova ordem mundial, pensando em futuro, está sendo criada?
Ele só esqueceu de mencionar a China aí. Porque uma nova ordem mundial é óbvio, isso nós estamos vendo. Não, os Estados Unidos vão continuar liderando. Mas você tem um tabuleiro geopolítico que eu não me preocupo tanto muito com a Rússia, me preocupo muito mais com a China. Não acho, aí é hora de a gente ter haters, né? Não acho que a China queira impor a visão do capitalismo de Estado para todo mundo. A China quer ganhar dinheiro e se projetar cada vez mais na Ásia e expulsar os Estados Unidos da Ásia. Mas impor o pensamento e o dictatorship, a ditadura, para outros países, como a Rússia quer, anexando, que nem a Angela Merkel falou. Putin é um oligarca do século XIX, um czarista, que tem o pensamento do século XIX, mas que vive no século XXI. Ele ainda está com o expansionismo territorial. Não, mas a Ucrânia sempre pertenceu à Rússia. Bom, então daqui a pouco eu pego a Noruega em relação à Finlândia, a Irlanda do Norte pega a Irlanda junto com a Inglaterra. Então nós vamos voltar como era. Vamos voltar com a Mesopotâmia. O negócio também não pode ser assim. Agora, você tem um expansionismo, que isso já está falado faz tempo, desde 1949, com Taiwan. Mas Taiwan, isso já é um assunto falado que as discussões estão sendo levadas no sentido de não é se, mas quando a China vai jogar as teias para pegar Taiwan e como os Estados Unidos. Então é uma ordem nova, é uma ordem bipolar, multipolarizada, não bipolar, multipolarizada. De um lado você tem a China, do mesmo lado, mais ou menos do mesmo lado. Você tem a Rússia, do outro lado você tem o Ocidente, do outro lado você tem a Europa, que era dissociada dos Estados Unidos na época de Trump, que até quando Trump falou, olha, vocês têm que pagar para me ajudar na OTAN, e agora parece que com aquilo que o Putin queria fazer, destruir a OTAN, na realidade ele ajudou muito mais a que os países entrassem na OTAN para falar como se fala em inglês, breaking free of Russia. Tanto é que a Finlândia quer entrar a Noruega também, não sei, quer entrar na OTAN justamente para breaking free of Russia. Esse é o objetivo. Então, que existe uma nova ordem geopolítica multipolarizada, mais de 3 países, e no meio desse caminho nós vamos ter quem? Nós vamos ter a Coreia do Sul, nós vamos ter o Japão, nós vamos ter as Filipinas, nós vamos ter o Vietnã, nós vamos ter o Taiwan, aí que o negócio vai ficar feio. Porque parece que o negócio está concentrado na Ucrânia e não passa muito disso. Você não pode pegar o resto. Está tudo baseado na OTAN, da parte da Europa. Sobrou a Moldova. Ou, se você demorar muito, sobra a Finlândia. Mas aí seria um passo muito duro de se dar. Então, eu acho que é uma nova ordem geopolítica. Não acho que nessa nova ordem geopolítica, como a União Soviética queria impor o pensamento marxista, existe a vontade da China de impor um pensamento de capitalismo de Estado. Que nem eu falo, mas a China é marxista. Tá bom, mas é difícil achar que um país marxista, como eu sempre digo, tenha 2 bolsas de valores de 19 trilhões de dólares. E empresas multibilionárias como Alibaba, Tencent, TikTok, Didi, Meituan, ZTE, Cherry, Huawei, etc. Mas, cada um com a sua narrativa do que é comunismo. É uma ditadura, a gente sempre fala, ditadura é uma coisa, meio político é outra. Pinochet era ditadura e era de direito, era capitalista. Mas a China é uma ditadura, isso ninguém discute, é uma ditadura e uma ditadura ferrenha, pior ainda com Xi Jinping do que era com Hu Jintao. Mas não é um comunismo como preconizava Marx, onde eu te dou um pedaço de input, você me dá o output e o Estado pega o resto. Ora, de onde veio a frase to get rich is glorious? De Deng Xiaoping, que formou justamente a China contemporânea de hoje. Onde veio a história do não importa a cor do gato, desde que o gato casse o rato? Vamos parar com essa história de comunismo, vamos chamar economia socialista com características chinesas. E nós já falamos no nosso strike. Mas, enfim, respondendo,
Acho que é muito mais um mundo multiglobalizado, multipolarizado, do que um mundo polarizado, bipolarizado, que alguns países tentam impor a sua retórica ideológica, como era da União Soviética. A China não está preocupado com isso. A China quer conquistar muito mais o lado da inteligência artificial, dominar toda a Ásia e expulsar os Estados Unidos da Ásia, do que vir para o Brasil, vir para a América Latina, e impor a ideologia dos chineses. Eu não vejo isso. Dumas, já que você citou, né, China e Taiwan, a gente sabe que esse assunto é bem delicado, né? Poderia desencadear, inclusive, uma guerra entre Estados Unidos e China. Essa semana, inclusive, o presidente dos Estados Unidos, aliás, o Joe Biden, anunciou que deve se encontrar em breve, né, com o Xi Jinping. Não sei como isso vai mudar esse calendário, porque agora o presidente americano testou positivo para a Covid, né? Bom, mas esse é um encontro muito esperado, principalmente diante de todas essas tensões que envolve desde a guerra da Ucrânia até Taiwan. O que devemos esperar desse encontro? Eu acho que é muito mais um encontro protocolar. Eu não diria que vai ser numa mesa de 15 metros, como Putin recebeu Macron, mas eu acho que é muito mais um encontro protocolar. Xi Jinping já decidiu. Ele quer Taiwan. E ainda mais agora, mudar de ideia por causa de uma visita, ele está no 3º mandato dele. Então ele já deixou mais ou menos claro que até o final do meu 3º mandato, e que nem a gente fala, chinês adora datas. 2027 é quando faz o centenário do Exército de Libertação do Povo. Então muita gente diz que Taiwan não passa de 2027. Então é questão de saber quão duro Biden vai ser em relação a Taiwan nesse discurso. Porque se for muito fraco o discurso, que eu acho que tem que ser a portas fechadas, não aberto, né? Porque vai ser uma troca Porque Xi Jinping, ele está com a mão muito pesada. Ele falou, Taiwan não pode ficar eternamente. Eternamente não quer dizer pós meu governo, quer dizer durante meu governo. Ora, então nós estamos falando mais 4 anos. Então, o que Biden vai poder diminuir aí? Eu acho que o negócio já chegou o momento de falar um pouco mais duro com a China. Vamos aguardar, né, esse encontro aí, realmente. Dumas, quero agradecer, como sempre, um prazer poder falar contigo, entender sua visão. Muito obrigada. Obrigado e amanhã estarei aí. Combinadíssimo. Até mais, te espero. Bom, Obrigada. um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Muito Dumas. obrigada. Valeu.